Pessoal, bom dia. Nós estamos dando início ao briefing de abertura da terceira reunião do Grupo de Trabalho de Finanças Sustentáveis da Trilha de Finanças do G20. Hoje nós vamos conversar com o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, com o coordenador do Grupo de Trabalho de Finanças Sustentáveis, Ivan Oliveira. Eles irão fazer breves introduções e depois nós abriremos para 3 perguntas. Eu peço para quem for fazer pergunta que se identifique com nome e veículo, por favor. Bem, serei bem breve, apenas para dizer que Belém está de portas abertas para receber este importantíssimo esforço que o G20 inaugura e que realiza em Belém. Nós já temos hoje uma sociedade humana mundialmente cada vez mais consciente de que a crise climática não é apenas uma preocupação acerca do futuro e que é necessário, mais do que mitigar, buscar caminhos alternativos para o desenvolvimento. Naturalmente, o financiamento climático é algo fundamental e para nós do sul global, que estamos vendo a crise se abater contra as populações mais carentes, no sul do país, como é o caso do Rio Grande do Sul, agora mesmo todos os órgãos especializados indicam que a seca na grande bacia amazônica, em vários rios importantes, inclusive Solimões do Amazonas, deve ser mais grave do que a ocorrida no ano passado, o que é motivo de entristecimento para toda a humanidade, considerando a importância da Amazônia para pensarmos um futuro sustentável para a humanidade. Então, com essa responsabilidade, a importância do debate sobre finanças sustentáveis, é que eu quero parabenizar a iniciativa do G20 sobre a presidência do Brasil, parabenizar o trabalho que o presidente, o ministro Haddad, vem realizando e parabenizar esse jovem, o Ivan Oliveira, que tem essa tarefa hercúlea e tão estratégica e tão fundamental para a humanidade, que é coordenar este grupo de trabalho. Sejam, portanto, bem-vindos e bom trabalho a todos e a todas. Obrigado, prefeito. Prazer estar em Belém. Acho que não poderia ser o melhor lugar para a gente vir para uma reunião, que é a terceira reunião do grupo, de consolidação das entregas. Então, em Belém, a gente vai ter aquilo que é de mais substantivo no grupo, bem abalizado, bem discutido e já seguindo para a última reunião com algo muito bem estruturado. Portanto, já agradecendo aqui o espaço para que Belém nos abre de trazer um tema que é absolutamente crucial. E eu queria, prefeito, aproveitar para reforçar um ponto que é crítico no grupo, muito importante no grupo, mas que também é importante no G20 como um todo, como o presidente Lula colocou, que é a conexão entre justiça social, desenvolvimento e o combate às mudanças climáticas. Então, não dá para a gente pensar que essa transição ela vai ser neutra. Em geral, o impacto das mudanças climáticas ela afeta mais aqueles menos desassistidos, ou seja, as mudanças climáticas ela têm impacto negativo sobre a distribuição de renda, ou seja, para uma sociedade desigual como a nossa, isso é ainda mais crucial, ter essa dimensão e colocar o aspecto da justiça social como parte do processo de se lidar com as mudanças climáticas. Isso está no grupo, isso está no G20 como uma das prioridades colocadas pelo presidente Lula. E das entregas que a gente tem aqui, a gente vai falar sobre facilitação de acesso a recursos públicos que estão nos fundos climáticos e ambientais, prefeito. Ou seja, o que a gente quer fazer com que Belém e outras cidades brasileiras consigam acesso a esses recursos para financiar projetos de transição. O que a gente quer é que essa agenda de transição justa ela seja incorporada em definitivo na agenda de transição no mundo, ou seja, não basta reduzir carbono, a gente tem que não só reduzir carbono, a gente tem que manter a floresta em pé, manter as pessoas que vivem na floresta e vivem da floresta bem em processo de desenvolvimento mais integrado com a natureza. Daí uma das prioridades, prefeito Edmilson, que a gente colocou no grupo, que conecta perfeitamente com Belém. Ontem a gente teve a oportunidade de ter um primeiro
grupo de trabalho, um primeiro workshop sobre o tema, que é sobre soluções baseadas em natureza. Então, a presidência brasileira colocou nesse grupo específico uma entrega sobre financiamento para soluções baseadas em natureza, justamente para equilibrar a agenda de clima com a agenda ambiental e social, que, de novo, não poderíamos estar em melhor lugar do que Belém para tratar disso. Portanto, temos em Belém uma consolidação importante das entregas e seguiremos para Cúpula em novembro, eu diria, com soluções muito claras e que chegarão ao cidadão de Belém e ao cidadão brasileiro ao longo dos próximos anos, aquilo que o Brasil entregou na sua presidência na área de finanças sustentáveis. É isso. Pessoal, a gente passa agora para a parte de perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Bom dia, eu tenho duas perguntas na verdade, uma privada, outra para o prefeito de Múrcia. Eu sou Mara Carina, do site G20 Brasil, né? Primeiramente para o prefeito, eu queria saber se Belém já tem algum trabalho, alguma política pública voltada ao financiamento de soluções para a mitigação da crise climática, para a mitigação dos efeitos da crise climática. Deixa eu contar um pouco para a gente, a cidade de Belém pensando. E para o Ivan, qual a expectativa de consenso, se tem algum consenso aí que pode acontecer ainda nessa reunião de hoje? De hoje amanhã. Bem, na verdade nós estamos desenvolvendo uma série de programas que cumprem o objetivo de atingir os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Em geral, o que ganha relevo são os programas de infraestrutura. Então, como Belém tem 72% do seu território total submetido aos alagamentos, são as conhecidas baixadas de Belém, incluindo as ilhas e essa parte continental. Aqui, nessa parte continental, 42% é constituído por áreas de baixadas. São terras, inclusive, que pertencem à União, terras de marinha, mas onde moram mais de 700 mil habitantes, de uma população total de 1.300.000. Mais da metade da população de Belém vive nessas áreas alagáveis. Daí ganha importância soluções urbanísticas baseadas na natureza. E os nossos programas de macrodrenagem das bacias, são 47 ao todo, e 47 bacias hidrográficas. Os nossos programas de macrodrenagem e urbanização, portanto, tentam cada vez mais se constituir como processos baseados em soluções inspirados naquilo que a natureza pode nos oferecer. Então, quais seriam os principais hoje? A urbanização da bacia da Estrada Nova, que atende a 263 mil pessoas. É um financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento, com uma contrapartida municipal. Está bastante avançado o programa, que inclui, inclusive, a garantia de água potável, sistema de esgotamento sanitário, estação de tratamento com emissário de 1.000 metros para dentro do Rio Guamá. Esse investimento, inclusive, como todos sabem, não seria uma obrigação do poder local, porque há uma companhia estadual responsável pelos sistemas de água e esgoto, mas nós decidimos investir, nesse caso, em mais de 30 milhões. Conseguimos recursos do FONPLATA, 60 milhões de dólares, e conseguimos também complementar esses recursos com 133 milhões dentro do novo PAC, para macrodrenagem e urbanização de uma bacia importante, onde moram 150 mil pessoas. É a bacia do Mata Fome. Estamos com o apoio da União Europeia e especialmente do governo espanhol, com recursos pequenos ainda, mas para a elaboração de um projeto para a urbanização, incluindo a macrodrenagem de outra bacia, que é o Ariri Bolônia.
e em breve assinaremos um outro contrato com a Agência Francesa de Cooperação para a macrodrenagem, conclusão, na verdade, de uma obra que, quando eu entrei, estava parada há mais de 10 anos, e nós estamos elaborando o projeto para captar recursos franceses e investir na conclusão da macrodrenagem e a construção habitacional dentro da bacia do Paracuri, no distrito de Coaraci, né? Então, outrora realizamos a macrodrenagem da bacia do Una, que é a maior de Belém, e estamos atuando na bacia do Tucunduba, que é a segunda maior de Belém, com bairros muito populosos, inclusive o Guamá, onde está inserido o campus principal da Universidade Federal do Pará. Então, do ponto de vista da infraestrutura, é isso. E o financiamento em geral implica num financiamento comum. É um esforço da municipalidade para conseguir recursos de várias fontes e investir nessa infraestrutura sustentável e fundamental para tirar a população da situação de risco, né? Agora, tem outros esforços, eu não quero me alongar muito. Para você ter uma ideia, grande parte da população que vai visitar Belém durante a COP30 está sendo incentivada por nós a se alojar nas escolas municipais. Nós já estamos com 70 escolas com sistemas fotovoltaicos instalados e alcançaremos as 203 escolas municipais. E nós queremos, portanto, que os movimentos sociais de indígenas, movimentos negros, de mulheres, do mundo inteiro, as autoridades naturalmente exigem um padrão de luxo e segurança, mas os nossos cidadãos do mundo serão convidados a se alojarem em escolas públicas para ver que é possível vincular educação com sustentabilidade, inclusive com tecnologias baseadas na natureza e de baixo impacto, né? Então são vários esforços. Realizamos, para concluir, no final de semana passada, com a participação de 1.800 pessoas, depois de mais de 10 conferências regionais e dezenas de grandes reuniões, realizamos a primeira conferência sobre mudanças climáticas em Belém. E essa conferência definiu as linhas e as diretrizes para o plano sobre mudanças climáticas de Belém. O primeiro plano climático verdadeiramente participativo. Dos processos participaram quase 4.000 cidadãos de Belém, incluindo cientistas de todos os órgãos científicos, movimentos sociais, como indígenas urbanos e movimentos de negros e negras, comunidade LGBT. Então, realmente é um esforço de constituição de uma consciência ecológica, de compromisso com um projeto sustentável de desenvolvimento, ao mesmo tempo uma busca de recursos. Esse debate do G20, portanto, ele nos incentiva a permanecer nesse caminho, porque quando nós tivermos efetivamente fundos que sejam liberados para as localidades, para os governos locais, com análise naquelas soluções que efetivamente sejam baseadas na natureza, nós estaremos ganhando, porque mesmo aqui em Belém, há coisas sendo feitas como barramento de rios, paredes de concreto nas margens de rio, asfaltamento como única solução e, portanto, a impermeabilização do solo. Então, é um processo permanente num país federativo, onde o governo federal realiza obras, às vezes são locais, o governo estadual também realiza obras em vários municípios. É um esforço permanente de debate para que não se estabeleça no território próteses de difícil mudança depois, de difícil retirada, e que causem estragos na dinâmica hídrica e na própria possibilidade de um desenvolvimento urbano sustentável. Sobre o grupo, o caminho que nos traz a Belém permite afirmar que provavelmente o que teremos hoje e amanhã é uma consolidação e uma chegada a consenso em todas as prioridades. Esse grupo é diferente em vários aspectos no G20. A trilha financeira tem seus 8 grupos de engajamento, coisa do tipo, grupos de trabalho, e
esse é diferente porque, primeiro, a gente tem um secretariado do PNUD que ajuda, claro, a tornar o engajamento com os próprios membros um pouco mais fluido. A gente tem Estados Unidos e China como co-chairs, como coordenadores do grupo permanentes, que é outra coisa que tem na trilha de finanças que a gente não tem na trilha de Sherpas. E o fato de ter Estados Unidos e China também eleva, eu diria, o peso das entregas, como é uma agenda que as duas grandes potências têm tentado conectar e encontrar soluções para fazerem algo em conjunto. Eu diria que tem reflexo disso também aqui no grupo. E o mais importante, acho que tem um senso e uma convergência em torno da necessidade de que as entregas sejam efetivas, sejam soluções de fato. Então, seja para a primeira prioridade de acesso aos fundos, em que a gente vai ter a apresentação do primeiro relatório do grupo de especialistas, são 12, que a gente montou algumas das melhores cabeças que pensam a agenda climática, alguns ex-CEOs desses fundos, e que vão trazer o G20 aqui em Belém, o primeiro relatório com sugestões e recomendações de como facilitar o acesso aos fundos, prefeito. Como fazer com que o dinheiro que já existe chegue de fato, e o novo dinheiro que está para chegar, a gente vai ter pelo menos 30 bilhões de dólares ao longo dos próximos 15 anos, ou dos próximos 5 anos nesses fundos. Então, como é que esse dinheiro de fato chega na ponta? Como é que a gente consegue, seja em Belém, seja em Brasília, seja na Bahia, fazer uma agenda de busca de financiamento de projetos que seja mais simplificada, que de fato se conecte às necessidades daquela municipalidade, daquela região. Isso é um ponto importante. Eu diria que a gente converge aqui e é muito provável que a gente já saia de Belém com um apoio muito forte para essa entrega, que eu diria que é uma das principais, que é facilitar acesso aos recursos existentes. E claro, como o presidente Lula disse, inclusive recentemente, mais recursos precisam estar aí. Então, os países desenvolvidos precisam, prefeito, colocar mais recursos nesses fundos para que a gente consiga, assim, escalar as finanças a um ponto que, de fato, comece a tocar um pouco mais nas necessidades que são muito maiores do que existe hoje neles, né? Na segunda prioridade, eu diria que também é um certo consenso, porque é onde a gente já conseguiu construir até aqui essa ideia de que a agenda de justiça social precisa estar integrada. Então, a gente vai trazer princípios que vão guiar a agenda de transição no mundo e conectando ambiental e climático. A terceira prioridade sobre custos de disclosure para pequenas e médias empresas, que são grandes empregadoras das nossas economias. Então, como que a gente precisa pensar que, uma vez que essas empresas em algum momento precisarão fazer seus disclosures, quão verdes elas são, mas há um custo de internalização muito claro aqui. Então, também uma agenda bem conectada com a agenda de transição justa. Por fim, soluções baseadas em natureza, de novo, não poderíamos estar em melhor lugar, e nesse caso específico, a ideia da gente ter um toolkit, uma caixa de ferramentas com 12 instrumentos financeiros que podem ser replicados em contextos semelhantes. Eu diria que nessa P4 muito madura, a gente vai, de fato, avançar muito fortemente no grupo, sendo um instrumento útil para que os países, as comunidades, as prefeituras, estados, consigam montar projetos que fiquem de pé. No final das contas, uma parte também é conseguir os projetos sejam financiáveis, né? Ou seja, que eles tenham consistência. E aí o grupo também fará isso. Então, esse grupo ele trabalha com a agenda de um relatório consolidado. É isso que a gente traz para Belém. Então, para todas as prioridades, a gente vai ter sessões desse relatório. A gente espera sair daqui com um consenso em torno das 4 prioridades, seguir para o Rio de Janeiro na última reunião, já com entrega e uma agenda de implementação que é fundamental. Não basta ter as recomendações, a gente tem que pensar em como implementar isso. Então, a gente não quer deixar fio desencapado nesse sentido, a gente quer colocar a agenda de recomendações junto com uma agenda de implementação, para a gente seguir na presidência sul-africana com esses importantes pontos que a gente colocou na presidência brasileira.